O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Denis França. O curso é sobre direito administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é Denis França e eu sou professor de Direito Administrativo. E estamos conversando nos programas dessa semana sobre o tema dos bens públicos. É importante que nós situemos como se forma o patrimônio estatal, quais são as suas características, as prerrogativas, todas as características que envolvem aí a utilização dos bens públicos, o seu conceito, as classificações. Nós já conversamos nas aulas anteriores sobre a definição de bens públicos que está prevista na lei. Falamos também sobre a afetação e a desafetação com a consequente especificação dos bens públicos em bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. E conversamos também sobre as prerrogativas que os bens públicos gozam, ou seja, o regime jurídico a que estão sujeitos. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre a utilização dos bens públicos. Como nós já verificamos nas aulas anteriores, é natural que os bens públicos tenham um regime jurídico especial, normal, claro, adaptado às necessidades públicas. O patrimônio público não existe a satisfação de interesses individuais, como ocorre com o seu patrimônio ou com o meu patrimônio. É importante, então, que regras específicas incidam sobre os bens públicos. Como conversamos, os bens públicos são marcados pela característica da inalienabilidade ou alienabilidade condicionada ou relativa, o que quer significar que, embora os entes públicos de direito privado, que são aí os proprietários dos bens públicos, possam alienar, doar, negociar tais bens, eles devem seguir critérios específicos definidos em lei para que tal possa acontecer. Da mesma maneira, a utilização dos bens públicos está sujeita a um regramento específico. É natural que o bem que pertence a você ou que pertence a mim, nós possamos dispor deles com naturalidade, sem nenhum requisito específico. Se o bem é meu, eu posso utilizá-lo ou permitir que o utilizem de qualquer maneira. Mas voltando àquele raciocínio que já fizemos anteriormente, o patrimônio público, ele pertence à coletividade das pessoas. Então, o administrador público, ele fica cingido por diversas regras que orientam como ele pode, como ele deve utilizar este patrimônio. E na aula de hoje vamos conversar especificamente sobre esse tema, a utilização dos bens públicos, que depende normalmente de nós verificarmos o tipo de utilização para que o regramento legal dependerá se a utilização é uma utilização normal ou uma utilização anormal. Então acompanhem comigo o seguinte: a primeira classificação que nós podemos impor aqui é uma classificação que divide a utilização dos bens públicos em uma utilização comum ou normal, que quer significar uma utilização exatamente voltada para a finalidade daquele bem. Exemplifiquemos. Uma rua, como já conversamos, é um bem público de uso comum do povo. Isso significa que a rua está aberta à circulação e todas as pessoas que derem uma utilização natural, ou seja, utilizar a rua para a circulação, podem fazê-lo como uma utilização comum ou natural. Por outro lado, é plenamente possível que nós tenhamos a utilização da mesma rua para outras finalidades. Um exemplo são as chamadas ruas de lazer ou festas, uma festa junina, alguma atividade de, claro, alguma relevância social, mas que, para a utilização da rua, excepcionalmente, irá bloquear a passagem da rua. Ou seja, a rua não vai servir exatamente à circulação de pessoas apenas, mas ela vai servir a alguma outra utilização também de interesse público. Essa utilização nós podemos chamar de um uso extraordinário ou um uso anormal. Claro que esse uso extraordinário ou anormal será um uso temporário. Se uma rua é destinada a servir à circulação das pessoas, ela pode eventualmente, para um grande evento, suponhamos a Copa do Mundo, é plenamente possível que o poder público cerque, feche ruas próximas dos estádios para que elas sirvam de estacionamento para as pessoas que vão chegar ao estádio para assistir um jogo de grande repercussão,
um jogo que vai ter um fluxo muito grande de pessoas e que tem, nessa medida, algo que melhora a circulação, porque impede a circulação normal nas ruas mais próximas. Mas, naturalmente, esse empecilho colocado à circulação para a utilização daquela rua apenas como um grande estacionamento, ele deve ser temporário. E é por isso que nós dizemos que esse uso é um uso extraordinário ou um uso anormal. Mas não é só. Antes que nós verifiquemos as maneiras de os particulares utilizarem os bens públicos e os instrumentos que podem formalizar essas relações, é importante que nós destaquemos também que a utilização dos bens públicos pode ser gratuita ou onerosa. Assim, é claro que para tomarmos um banho de mar, sendo que a praia, o mar, é um bem público pertencente à União, como veremos melhor na nossa quinta aula, não é necessário o pagamento de nenhum tipo de quantia, como também não é necessária a autorização, porque esse é o uso comum que se espera para o mar. A utilização das pessoas, tanto para a sua circulação, já que a praia está aberta, quanto para o lazer e outras atividades que não ofendam outras regras aí, atinentes à segurança, à higiene, etc. Mas podemos encontrar também usos de bens públicos que podem ser onerosos, ou seja, podem ser usos normais ou anormais, comuns ou extraordinários, que demandem do particular o pagamento de alguma quantia. Um exemplo que poderíamos citar é o do box que o feirante aluga em uma feira. Imagine uma feira municipal que tem ali um mercado mantido por um município que coloca aqueles boxes à disposição de diversos feirantes que vão ali apresentar o seu artesanato, as suas comidas típicas, outras situações. É natural que o poder público cobre pela utilização daquele bem público um certo valor. Mas o uso cobrado, o uso oneroso, pode incidir, inclusive, sobre bens que não serão usados privativamente. Mas a gente ainda conversa um pouquinho melhor sobre esse ponto. O que nós precisamos ter em mente muito claro agora é o seguinte. Em primeiro lugar, o uso de um bem público será comum ou normal quando for compatível com a própria natureza daquele bem, ou seja, uma utilização natural. Em segundo lugar, o uso do bem público será considerado anormal ou extraordinário quando ele temporariamente for conferido a uma utilização que desborda do natural para aquele bem. É importante que nós exemplifiquemos mais uma vez. Eu já comentei do exemplo da rua que é fechada para a realização de uma festa. É possível que nós tenhamos, por exemplo, um pedaço da praia que é cercado para a realização de uma competição de vôlei, por exemplo, vôlei de praia. É uma utilização anormal. E que, para o ingresso das pessoas dentro daquela arena que foi montada, pode-se perfeitamente cobrar um valor, um ingresso. Então, nós temos um exemplo de utilização anormal e remunerada. Ao passo que um parque nacional, por exemplo, que envolva aí a visitação de um belo sítio arqueológico ou de uma beleza natural de destaque, é um bem público cuja destinação normal é a visitação turística e que também pode ser oneroso, ou seja, pode ser instituída alguma taxa, alguma cobrança para o ingresso das pessoas naquele parque, certamente até para a manutenção da sua própria estrutura, como acontece em diversos parques e outros monumentos históricos espalhados pelo Brasil. Considerada a questão do uso normal e do uso anormal, é importante nós vermos agora o seguinte: é claro que o bem público existe para a utilização do próprio poder público também. Imagine o bem público de uso especial. O que é mesmo o bem público de uso especial? É aquele bem público afetado a uma utilização pública, mas cuja utilização é servir ao próprio desenvolvimento de um serviço público. Então, uma autarquia federal, por exemplo, como o INSS, precisa de um prédio ou de diversos, dezenas, centenas, talvez milhares de prédios dentro dos quais possa funcionar. O uso natural desse bem é servir à própria atividade da autarquia. Mas quando nós pensamos nos bens de uso comum do povo, a situação é um pouco mais limítrofe. Por quê? Porque, em regra, o bem de uso comum do povo não é destinado exclusivamente para o uso da própria administração pública. E é claro que quando nós pretendemos um uso privativo de um bem de uso comum do povo, alguns cuidados especiais devem ser, então,
tomados. Mas na sequência desse raciocínio, nós podemos verificar o seguinte: voltando àquela classificação por meio da qual nós dividimos os bens públicos de acordo com a sua utilização, dada pelo artigo 99 do Código Civil, nós temos também os bens dominicais. E o que são mesmo os bens dominicais? São bens que integram o patrimônio do ente público, suscetíveis de avaliação patrimonial, ou seja, não são aqueles bens que não podem ser avaliados do ponto de vista financeiro, aos quais não pode ser atribuído um valor, como o espaço aéreo, que não pode ter um valor, ou como o próprio regime das águas, o bem público água, é difícil mensurar um valor, porque ele não existe tão somente com vistas à realização de negócios, ele não é propriamente uma mercadoria. Nesse sentido, os próprios tribunais já se manifestaram assim. Para os bens dominicais, que necessariamente são bens patrimoniais e disponíveis, nós também podemos pensar na utilização pelo poder público. Mas pense comigo, a partir do momento em que o poder público passa a utilizar um bem dominical para uma finalidade pública qualquer, nós temos exatamente a ocorrência da afetação, processo por meio do qual, decorrente aí, pode ser de lei, de um ato administrativo ou até de um fato administrativo, mas no exemplo que eu citava, simplesmente a administração passa a utilizar aquele bem. Então, decorre de um fato administrativo. Aquele bem deixa de ser um bem dominical e passa a ser um bem de uso especial, pelo menos. Então, vamos, mais uma vez, exemplificar. Suponha que a administração pública de um estado possua um grande terreno em certa região de sua capital, disponível, aberto, sem nenhuma utilização. Como nós vimos ao conversar sobre o regime jurídico dos bens públicos, esse imóvel não pode ser usucapido, ele não pode sofrer a prescrição aquisitiva, ele não pode ser objeto aí da aquisição por pessoas que passam a morar lá e passam a trabalhar lá, ainda que essa situação seja tolerada pelo poder público por um longo tempo. Mas vamos supor que esse terreno estava lá vazio, como um simples bem dominical, sem qualquer utilização. Imagine então que o governo do estado percebe que o pátio de veículos recolhidos pelo seu Detran está completamente lotado e resolve utilizar aquele terreno até então vazio, baldio, apenas cercado, vamos supor, para guardar esses veículos apreendidos. Perfeito. Temos aí um exemplo clássico de um fato administrativo, porque eu estou supondo que não houve um ato administrativo para formalizar a situação, simplesmente começaram a colocar lá os veículos, que gerou esse fato, a afetação daquele bem público, e por meio dessa afetação, aquele terreno deixou de ser um bem dominical, passando aí a categoria de um bem de uso especial. Veja, então, que para que a própria administração utilize os seus bens, não há muitos mistérios. É natural que ela utilize os bens, porque mesmo um bem que era dominical, a administração vai, por meio de lei, ato administrativo, ou até de fatos, que são as situações mais excepcionais, como o exemplo que eu dei, passa a utilizar aquele bem, e isso é muito natural. Afinal de contas, para que serve um bem público, se não para servir aos interesses do próprio ente público titular daquele bem? O grande problema, porém, surge quando nós precisamos verificar a hipótese de utilização dos bens públicos por particulares. Será que isso é possível? Será que existe algum requisito? Quais são os instrumentos jurídicos hábeis para a formalização dessa utilização?